Olha, durante muitos anos, durante os últimos 2 ou 3 anos, a mídia elegeu o Lula, a grande mídia brasileira elegeu o Lula como seu inimigo preferencial. Eu não lembro, nos meus 30 anos de jornalismo, de ter visto um presidente da República tão massacrado pela imprensa como foi esse presidente. Eu até cheguei a escrever um artigo há 2 anos, e eu até já escrevi um outro artigo me penitenciando. Há 2 anos escrevi um artigo dizendo: o governo Lula acabou. Porque era tanto massacre, era toda a imprensa unanimemente contra o Lula, que eu, revendo a história recente da República Brasileira, eu cheguei à conclusão naquela ocasião que não havia como resistir a essa pressão enorme, essa força enorme que tem a imprensa sobre determinadas pessoas. E o presidente resistiu e continua com uma popularidade muito elevada, é o presidente mais popular de toda a história da República. Mas eu tenho analisado, eu vejo que essa oposição sistemática que a imprensa fez nesses últimos anos ao presidente Lula, ela nasce de um viés, de um preconceito muito claro. É que ele não nasceu dentro dos quadros que a mídia considera os quadros de onde deve surgir o poder. Ele surgiu de uma rebarba aí da sociedade, de um movimento sindical que era até marginal nos anos 70 e acabou chegando à presidência da República contra todas as expectativas e arrastado por uma votação maciça da população, né? E vem construindo essa popularidade dele com todos os erros e acertos num fenômeno que não é muito difícil de constatar. Em cima de uma economia estabilizada, o presidente Lula, olha, esse aqui é um dos problemas de São Paulo. É uma das cidades onde tem o maior índice de helicópteros do mundo, né? A todo momento passa um helicóptero sobre a sua cabeça e jatos executivos, né? E agora o nosso Jorge Viana tem a ver com essa história também, porque preside o Conselho de Administração da Elibraz. Ah, sim. É uma indústria que cresce muito aqui. São Paulo tem a segunda maior frota de aviões executivos do mundo e uma das maiores frotas de helicópteros. Mas eu estava dizendo que em cima de uma economia mais ou menos estabilizada, que tinha passado por uma grande conturbação em 1999, esse presidente construiu uma política social cujo objetivo era incluir socialmente um número crítico de famílias. O número crítico de 5 milhões de famílias colocaria o Brasil com a oportunidade de criar uma nova classe média. E foi isso que aconteceu. Com 11 milhões de famílias, surge no Brasil uma subclasse média que não consumia nada, só vivia da sobrevivência. E são pessoas que agora comem biscoitos recheados, comem iogurte, compram roupas com mais frequência e tal. E isso gerou um movimento de cascata na economia, estimulando a economia como um todo e criando essa situação de bem-estar geral que aparece muito claramente no noticiário econômico e que criou no Brasil, vamos dizer, uma segunda economia que não existia. O que faz as pessoas gostarem ou não gostarem de governos, de autoridades e de instituições em geral, não é a opinião expressada na imprensa. É a percepção direta de bem-estar da pessoa que faz a pessoa julgar se uma política pública é boa ou ruim. Então o que a imprensa imaginava que criticando, exagerando e culpando o presidente por tudo de mal que acontecia no Brasil, ela estaria mudando a opinião pública, mas a opinião pública ela se faz essencialmente em cima da percepção direta da realidade. Nós tivemos também um período em que o presidente José Sarney foi massacrado pela mídia e ele não resistiu, quer dizer, não resistiu não no sentido de ter sido derrubado, mas ele terminou o governo com uma popularidade muito baixa em função de que naquele período ele não conseguiu se beneficiar de um período de estabilidade e não conseguiu fazer com que a população tivesse uma percepção clara de mais bem-estar, como aconteceu agora. Mas você faz essa avaliação, mas você não usa a expressão imprensa golpista? Não, eu não acho que seja assim não é uma tentativa de conduzir a um golpe. É um processo muito mais inteligente do que um golpe. Um golpe é uma coisa vamos dizer, da América Latina nos anos 60, anos 70, né? É uma coisa muito mais sutil, muito mais elaborada, muito mais sofisticada, que se trata de destruir a reputação, né?
O que a imprensa faz quando elege um inimigo, ela destrói a reputação dessa pessoa, desse inimigo ou dessa instituição. Tudo que ela escreve, tudo que ela publica, tudo que ela afirma a respeito dessa pessoa ou dessa instituição são coisas negativas. Não com o sentido de conduzir a um golpe de Estado, mas com o sentido de desmoralizar, né? Tirar o suporte moral dessa pessoa ou dessa instituição. E isso foi um trabalho que foi feito sistemicamente na imprensa. A gente vê até hoje, por exemplo, está em discussão agora esse problema do chamado valeroduto mineiro, né? Já está mais do que demonstrado que havia no Brasil, houve no Brasil e ainda existe hoje um sistema de financiamento de campanhas políticas que que usa contratos fictícios de fornecimento de serviços, etc., para empresas públicas. Uma empresa pública, por exemplo, finge que está patrocinando uma maratona, essa maratona não acontece, ou o patrocínio não acontece, e o dinheiro vai para uma agência de publicidade ou de marketing que está organizando esse evento. Dessa agência o dinheiro vai para o caixa 2 do candidato. Pois bem, está muito claro que aconteceu isso em Minas Gerais na campanha de reeleição do então governador Eduardo Azeredo. Esse mesmo sistema é o sistema que foi usado depois na campanha eleitoral do PT. E no caso do PT houve um massacre, né? E todos os dias o presidente era chamado de chefe de quadrilha e por aí foi, todo mundo se lembra como foi. Agora apareceu a origem, a raiz desse esquema, que é o chamado mensalão mineiro, que é o mesmo sistema montado pelas mesmas pessoas, com as mesmas agências de publicidade, a agência do Marcos Valério, a agência do Duda Mendonça, e a imprensa, em vez de questionar o partido e o candidato que se beneficiaram disso, está questionando o ministro Mares Guia, que é do PTB, que teria emprestado dinheiro para o candidato. Ora, 2 pesos e 2 medidas para o mesmo escândalo. Aliás, uma questão que a imprensa não faz, uma pergunta que a imprensa não faz, que deveria ser feita, é a seguinte, que eu fiz no meu programa. Se o escândalo é o mesmo, se a raiz do dinheiro é o mesmo, se as duas agências de publicidade que estão envolvidas no escândalo são as mesmas, até o banco envolvido é o mesmo, que é o BMG, por que são 2 processos diferentes? Essas são perguntas que a imprensa não coloca, porque conduziriam a respostas que atingiriam pessoas e partidos e instituições que ela não quer ver sob discussão pública. Muito obrigado pela entrevista, espero que a gente possa, não na Estação da Luz, mas no Acre, encontrar novamente. Ah, sim, se Deus quiser, vamos lá pro Acre tomar um daquele suquinho, comer uma maniçoba, comer, como se diz, uma farinha de tucupi, uma farinha de Cruzeiro do Sul, né? Beleza. E tomar aquele refresco gostoso de como é que chama aquele refresco? De cupuaçu? Não, de mandioca com gengibre. Caiçuma. Caiçuma, tomar uma caiçuma gelada. Beleza.